Nós vamos chamar agora essas mulheres, gente, poderosas. Pensa nas mulheres assim, que a gente olha e vê o testemunho delas. Essas mulheres que nos inspiram e que quando a gente levanta assim, ai, hoje o dia não está bom, e você ouve uns testemunhos e fala, meu Deus, como o Senhor fez na vida delas. Então, eu quero que você receba com muita alegria, com muita palma. Nós vamos dar palmas para elas e para o Senhor, porque elas merecem todo o esforço, mas para aquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Amém? Então, nós vamos chamar Raimunda. Uhul, Mundica! Aleluia! Pastora Adriana! Andréia! Sueli! Luísa! Giordana! Rosilene! Viviane! Podem se assentando, por favor. Podem ir ocupando seus lugares. E agora nós vamos chamar a mais poderosa, né, gente? Nossa, a pastora Elaine! Obrigada, Odete. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Nossa, eu estava com tanta expectativa com esse dia. Eu queria que abaixassem as luzes. Eu queria que antes da gente começar, vocês assistissem um vídeo. Se vocês quiserem ficar de pé, não sei se vai dar para vocês verem. Queria que vocês assistissem antes da gente começar. Aleluia. É uma pastora americana, ela mora no Rio de Janeiro, é casada com um brasileiro. Estava tudo bem. Nossa vida estava correndo tranquilo, muitas bênçãos. Então eu comecei a caminhar. Mas esse dia tem algumas mudanças que aconteceram na minha vida. Uma ligação de alguém que se identificou da Guarda Municipal, dizendo que alguém tinha sido atacado na praia. E então eu fiz um monte de perguntas, mas a pessoa estava insistente. Você deveria ir para o hospital agora. E lá no hospital fui recebido imediatamente por uma médica e ela me perguntou sobre a minha esposa, mostrou a aliança que eu tinha comprado para ela, aí estava certo. E ela falou, é muito sério, perigo de vida. Ela teve traumatismo craniano, estão fazendo uma cirurgia agora, ela está em coma, ela não está reagindo bem. Aí me explicaram que estava no nível 5 de coma. Uma pessoa normal é o nível 15 e uma pessoa nível 5 quase nunca recupera completamente. Eles falaram 60% de chance que ela vai morrer em até 2 semanas. Em 6 meses, se ela não morrer, 91% de chance que ela vai ficar no hospital com cuidados 24 horas pro resto da vida dela. Ela estava entubada, não estava conseguindo respirar, o cérebro dela estava enchendo muito, estava com um inchaço muito grande e a situação estava muito crítica. E eu estou convencido que as suas orações e a graça de Deus completamente salvaram a vida da Renê. Ela estava destinada com 91% de chance de nunca sair do hospital, 60% de chance de morrer. Mas olha, agora ela está perfeita. Muito obrigado, queridos, todos vocês, por orarem pela Renê. A Renê está viajando o Brasil todo, dando o testemunho dela.
e pessoas estão sendo curadas, na realidade, através desse milagre, através das suas vidas. E nós também somos boas novas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ouvir falar de muitas histórias como essa, né? Essa pastora, ela foi agredida e estava praticamente morta, e Deus teve misericórdia, a trouxe à vida, e hoje ela está testemunhando, né? E muitas das vezes as lutas que você passa, conforme o modo que você passa, Deus vai te catapultar para um outro lugar. Ele vai te catapultar para um lugar de testemunho, né? Você vai ser uma referência para outras pessoas que estão passando por aquilo que você passou. Nada melhor do que ajudar pessoas que passaram pelo mesmo problema que você passou, porque só você vai saber realmente o sentimento que você teve na perda de um filho, num câncer, num caso desse daí, não é verdade? Então, às vezes você está passando uma luta, irmã, que Deus está te preparando para te lançar para um lugar de cura para outras mulheres. Amém? E eu estou muito feliz de receber você aqui, igreja cheia. Muito obrigada pela sua presença. E nós vamos conversar um pouquinho com essas mulheres maravilhosas, né, que também enfrentaram grandes lutas e estão de pé, né, sendo instrumentos na mão do Senhor. As meninas que estão com os papeizinhos, cadê a Ana? Estão aí? Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, Ana, eu acho que você devia ficar aqui na frente. Se você quiser fazer uma pergunta, você vai levantar a mão e a Ana, aqui, ó, está aqui. Elas vão te dar um papelzinho, uma caneta e você vai escrever. Não deixa para escrever muito no final, porque elas vão selecionar as perguntas, porque pode ser que tenha perguntas iguais e elas vão juntar numa pergunta só. Então, se você tiver no finalzinho do bate-papo, nós vamos estar respondendo, se possível, a sua pergunta. Amém? Então, nós vamos começar aqui com essas mulheres maravilhosas, esse bate-papo aqui. E quem é que nunca passou por luta aí? Deixa eu ver, levanta a mão. Nunca passou por luta. Se você levantar a mão, nunca passou por luta, irmã? Já passou, né? Porque se você não passou, irmã, você é anjo. Não tem lógica, não. Eu acho que todo mundo tem um tipo de luta, e a Bíblia diz o seguinte, que nós passaremos por luta, mas Ele não daria uma luta além das nossas forças. Talvez a luta que a Viviane passou, eu não tenho força para passar. Talvez a luta que a Raimunda passou, eu não teria. Mas Deus olhou para a Raimunda e falou, bichinha, é tu mesmo, tu é forte demais, é para tu que eu vou dar isso aí, não é verdade? Então Deus faz assim, Deus escolhe as pessoas e não é escolhido assim, de qualquer jeito, não. Ele sabe quem é você, Rosilene. Ele sabe que você ia suportar a luta que você ia passar, a Sueli, né, e tantas outras mulheres aqui. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, porque nós sabemos aqui, para quem não sabe, a Viviane enfrentou um câncer, né, há pouco tempo. A Giordana, ela passou por uma cirurgia bariátrica. A Luísa perdeu a mãe dela com 10 anos. A Andréia, os 2 ofícios, né, que eles tinham de renda esse ano por causa da pandemia, está tudo parado. A Adriana sofreu por uma traição. A Raimunda era catadora de latinhas, moradora de rua. Hoje é uma mulher, né, assim, sem palavras, né? A Sueli também enfrentou um câncer. E a Rosilene, há pouco tempo, o filho dela foi diagnosticado com um tumor na cabeça, de uma hora para outra, e ele teve que ser operado. Então, eu queria começar aqui, falando um pouquinho da Raimunda. Eita, Raimunda, você foi sorteada primeiro. E eu queria fazer uma pergunta para a Raimunda aqui. Raimunda, como enxergar a esperança quando tudo à volta diz que tudo está perdido? Eu preciso de uma caneta, gente. Saber em quem está crendo, confiar. Não deixar as circunstâncias te governar. Pelo contrário, você tem que governar as circunstâncias. Através da sua fé,
da sua coragem e nunca baixar a cabeça, olhar para cima, porque é de lá que vem a nossa força, vem o nosso poder. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Raimunda, gente, ela foi moradora de rua, né? E ela passou muita dificuldade. A Raimunda perdeu um filho de 1 ano, ainda estava na rua, né, Raimunda? E ela tem a Valéria, né, que é uma moça agora, está pronta para casar, né? E a Raimunda criou essa menina com muita dignidade. E hoje a Raimunda tem se despontado ali em Sabará, né? Nas escolas de Sabará. Eu acho que a Raimunda vai virar prefeita de Sabará, viu, gente? Vai acabar virando prefeita. E como, gente, como é tremendo, né? Uma pessoa que saiu do lugar que a Raimunda saiu para estar hoje aqui, né? Estar lá em Sabará cuidando daquelas crianças, com o nome tão projetado ali. E a gente vê que é uma grande mulher de Deus, né? E eu vou falar um negócio para vocês, gente, que é muito interessante. Normalmente, essas pessoas que vêm do lugar que a Raimunda veio, normalmente essas pessoas, elas chegam na igreja com toda a razão, com toda a necessidade mesmo que precisam, e elas sempre pedem alguma coisa, pedem ajuda, pedem dinheiro, pedem, porque precisam mesmo, né? É normal, é natural acontecer isso. A Raimunda nunca nos pediu nada. Nunca. E a Raimunda sempre foi essa filhona aí maravilhosa, né, uma mulher de Deus, e não é porque ela não precisava não, viu, gente? Muito pelo contrário. Ela tirava do que ela tinha lá e dava para as outras pessoas. Então a Raimunda realmente nos impressiona com a vida dela. Vou fazer uma pergunta agora para Jordana. Assustou, Jordana? Essa mulher linda. Fica de pé um pouquinho, Jordana, porque o seu caso tem a ver com o físico. Olha, gente, que mulher linda. Ela é linda por fora e linda por dentro também, viu, gente? É maravilhosa essa mulher. Jordana, no seu caso, foi uma cirurgia bariátrica que você fez, né? Eu sei que muitas mulheres lutam com obesidade. E a obesidade, gente, ela não é só um problema alimentar, não. Às vezes a pessoa tem um problema de hormônio, né? Problema de metabolismo e tal. E muitas pessoas fazem dieta e não conseguem emagrecer. E elas acabam tendo que partir por uma cirurgia, né? Que eu, particularmente, eu acho uma bênção de Deus, né? Eu acho que traz saúde para a pessoa, traz autoestima, né? Então eu acho que é uma bênção. E a Jordana fez essa cirurgia, e eu queria saber de você, Jordana, qual foi a fase mais difícil pós-cirúrgico? Boa tarde, a paz. Bom, pastora, a parte física mais difícil para mim foi após mais ou menos 30 dias que eu tinha operado. Eu comecei a vomitar muito. E, a princípio, eu achava que o vomitar era normal da cirurgia. Depois eu comecei a achar que é porque, às vezes, eu estava me alimentando de forma errada, muito rápida. E continuei. Às vezes, eu vinha fazer meu discipulado aqui, com a minha discipuladora, tadinha, eu com essa colinha na mão, porque, gente, até a água que eu bebia, ela voltava ainda gelada. Então, assim, foi um momento, eu sofri muito, e meu marido não queria que eu fizesse a cirurgia. E aí ele ficava muito bravo, ele ficava muito nervoso, porque ele falava, tá vendo? Eu falei para você não fazer. Então, foi um momento muito difícil para mim. E aí, até eu ir no médico, eu descobri que o meu estômago ele tinha fechado todinho na cicatrização. E nem a saliva direita eu conseguia engolir. Por isso, eu passava muito mal. Então, fisicamente, o momento mais difícil para mim foi esse período. Emocionalmente, ainda existem momentos difíceis. Porque hoje, após 3 anos, eu descubro todos os dias que eu tenho que me alimentar e estar satisfeita com o meu estômago e não com os meus olhos. Porque antes eu comia com os meus olhos, com as minhas emoções. E hoje eu tenho aprendido, até hoje, 3 anos depois,
que eu estou satisfeita. Então, para mim, foi a parte mais difícil. Amém. Bom, mais uma aqui é a Andreia, né? Minha amiga de mais de 30 anos, né? Nós nos conhecemos há mais de 30 anos, uma amiga mesmo. A Andreia era de uma outra igreja e a gente continua sendo a mesma amiga de sempre, né, amiga? E a Andreia, gente, trabalha com escolar, e há pouco tempo eles reformaram o imóvel deles para um salão de festas, e entrou a pandemia, eram os dois únicos recursos, meio de recursos, né, na vida deles, e a pandemia chegou e parou tudo, né? Então parou de entrar dinheiro. E a gente sabe que para muita gente foi assim também, né? Muita gente teve que parar. E eu queria saber, Andreia, quais atitudes vocês tomaram para continuar vivendo sem a provisão das duas únicas fontes de renda? Boa tarde, a paz do Senhor. Então, na verdade, depois do choque, né, depois de pensar mil coisas, de realmente ficar muito preocupados, porque para nós a nossa situação já era uma situação resolvida, né, profissionalmente, e tudo caminhava dentro da normalidade. Então, Quantos anos, Andreia, trabalhando com escolar? São 25 anos de transporte escolar. Então, para a gente, a nossa situação agora era caminhar para frente, era realmente pensar na aposentadoria, né? Pensar realmente em desacelerar de uma forma mais tranquila. E realmente foi uma coisa assim, muito brusca, né? Da noite para o dia, as coisas pararam e a gente tinha aquela coisa assim, nós dividimos os ovos nas cestas e nós temos dois ofícios, né? Se um capengar, nós temos o outro. E, de repente, nós vimos os dois ofícios parados e, assim, de uma forma sem muita expectativa, né? Até hoje, nós não temos ainda uma situação definida de retorno. Então, houve ali realmente uma preocupação, uma situação de realmente de ficar ansioso, né? Tanto por minha parte como parte do meu marido. E nós fomos buscar em Deus, né? E eu falava com ele assim, quando eu chegar no céu, eu vou pedir um autógrafo para Jó. Porque Jó, ele perdeu tudo. Ele não perdeu só o seu meio de sustento, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua saúde, né? E ele era um homem acima da média, um homem íntegro, um homem que realmente buscava o Senhor pelas madrugadas. E nós não vemos ali na palavra Jó, momento algum, questionar, né, o que ele havia passado. E eu não vou falar para vocês que eu não questionei, que eu não fiquei abatida, que eu não fiquei, de certa forma, desesperada. Claro que eu fiquei. Teve noites de sono mal dormidas, teve choro, teve lamento. Mas Deus, Ele é tão bom e Ele é tão misericordioso que mesmo nós sendo tão falhos, assim, tão frágeis e vulneráveis, Ele realmente nos sustenta. Né? E Ele foi enviando realmente o recurso, Ele foi nos dando um bálsamo de consolo, de conforto e nos deu uma nova direção. E hoje eu estou trabalhando, meu marido também está trabalhando, é um paliativo, na verdade, não é a mesma renda que nós tínhamos, mas Deus tem nos sustentado em tudo. Não nos faltou nada. Deus nos ajudou e proveu todos os recursos para arcarmos com os nossos compromissos, né, para continuar a sermos realmente fiéis a Ele, para trazer para a nossa família o nosso sustento. E eu não tenho hoje, na verdade, o que reclamar. Eu não tenho o que questionar. Deus realmente, Ele tem realmente sustentado a nossa casa e a nossa família. E foi um tempo também de reavaliarmos a nossa vida. E nós temos conversado muito e hoje nós vemos que nós precisamos de tão pouco para viver. Né? Nós realmente temos tomado uma nova direção na nossa vida e hoje nós temos um novo projeto de vida. Deus é tão bom, Ele é
tão misericordioso que no deserto Ele nos dá a capacidade de vermos novas possibilidades. E Deus tem nos mostrado realmente novas possibilidades, tem nos direcionado para outros caminhos e tem nos sustentado de forma maravilhosa e realmente com o grande poder que Ele tem. E hoje eu olho para a nossa vida e vejo que realmente a pandemia, a situação, ela não foi de todo ruim. Ela nos trouxe para uma nova realidade e para uma nova perspectiva. Amém? Aleluia! Enxergar, né, gente, no meio de tanta luta, enxergar coisa boa, né? É isso que Deus quer que você faça, porque Ele está te ensinando alguma coisa no meio da luta. Você precisa prestar atenção. E eles sempre foram muito viradouros, viu, gente? Eu lembro na época que eu e Ilha passamos muita dificuldade financeira, nós aprendemos a fazer cocada com eles para vender. Gente, o William ralava os dedos, sangrava os dedos, tudo, dava as cocadas, tudo para os meninos. Ele não vendia uma cocada, ele morria de dó dos meninos. Os meninos iam comprar, ele dava as cocadas para os meninos. E eles faziam, eles tiveram sorveteria também, né? Era um sorvete muito gostoso também. E por agora vocês estavam mexendo com queijos, doces também, né? Então são viradores demais. Eu acho que Deus honra pessoas assim, que qualquer momento na vida estão trabalhando, estão se virando, né? E glorificando o nome do Senhor. Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta para a Sueli. Para quem não conhece, a Sueli é sogra do Wolfgang, né? A mãe da Tayla. Uma mulher de Deus também, uma mulher de muita garra, de muita força. E eu queria te fazer uma pergunta, Sueli. Sueli enfrentou um câncer também de surpresa, né, Sueli? Foi uma surpresa e tanto, né? E eu queria saber, após o tratamento, você iniciou um evento no mês de outubro em sua casa. Esse ano, com a pandemia, o evento foi para a rua com mais de 300 mulheres inscritas. O que te levou a isso? Eu agradeço, viu, pastor, a oportunidade de estar aqui, né, saúde da igreja, com a paz do Senhor. Na verdade, quando tudo aconteceu, a palavra, o que eu posso definir isso, gratidão. Muitas pessoas estiveram envolvidas no meu tratamento, muita gente correu. Eu não sei de onde são tanta mulher. Não sei. Até amigas de infância juntamos. Então, logo quando eu tive o diagnóstico de cura, eu pensei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa para agradecer, né? Mesmo porque com o Senhor foi maravilhoso, né? A posição, o final. Mas aí, quando eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a princípio, eu fiz um chá na minha casa, convoquei minha família, falei, vamos fazer um chá, vamos receber as minhas amigas, as mulheres aqui da igreja, amigas, e eu até pensei que era pouca. Mas quando eu comecei a falar, no final foram 89 mulheres, fora as que faltavam. E elas ficavam assim, o que eu levo? Eu levo um bolo? Eu posso levar um suco, alguma coisa? E eu falava, não, eu quero oferecer. O que aconteceu foi que, na hora, eu lembrei do hospital onde eu tratei e da dificuldade que as pessoas tinham lá. Às vezes com um lápis, porque a gente fica careca, às vezes com um batom, com um creme. Então, eu falava com as amigas, olha, não traz um bolo, não precisa trazer nada, mas traz um lápis, traz um batom, traz um lenço, né? E aconteceu, foi ótimo e tudo. E os anos que foram sucedendo, eu falava, não vou fazer, e sempre tinha aquela turminha que estava ali, não, tem que fazer, porque já teve mais gente, e fomos continuando. Esse ano não era para acontecer, porque nós não podíamos fazer dentro de um salão, um encontro e tudo. E era a cura da Vivi, e a gente estava muito feliz com isso. E eu falei, Vivi, como que a gente vai comemorar isso? A Vivi falou, vamos para a rua. E aí eu falei, então vamos para a rua. A ideia era pôr umas camisinhas, como a gente fazia, umas camisinhas rosa, e fôssemos caminhar na rua, né, com as amigas e comemorar isso aí. Só que aí apareceu mais empresas, e patrocínio, Final do resultado da nossa caminhada esse ano é que tivemos mais de 12 empresas patrocinadas. Levamos, né, Vivi? Angariamos 1.270 itens, ou seja, lápis, lenço e cremes, né? Doamos para o Hospital Alberto Cavalcante, onde só trata pessoas de condição bem, né? Assim, bem pequena. Então, assim, é isso que aconteceu, pastora, né? Amém. Gente, é muito gratificante
É por isso que eu falo com vocês, que quando você passa por uma luta, Deus está te treinando para ajudar outras pessoas, né? Então, talvez a Sueli jamais se sensibilizasse por esse tipo de situação se ela não vivesse o câncer, né? Então, ela viveu o câncer, ela sabe o que é passar pelo câncer, por uma quimioterapia, né? E ela se compadeceu de outras mulheres. Então, gente, tem coisa boa, é quando a gente lança um desafio, e normalmente as mulheres mesmo, elas abraçam mesmo, elas querem fazer, e isso é muito, muito legal. Então, fique bastante atenta àquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque existe um processo, cada pessoa tem um processo na vida, e esse processo, Deus está lapidando algo em você. E se você quebrar esse processo, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Viu? E nós vamos fazer mais uma pergunta aqui para a Rosilene. Para quem não conhece, a Rosilene é irmã do pastor Luciano, né, que é casado com a pastora Angeli. É uma grande mulher de Deus também. O som no microfone dela. E a Rosilene, de uma hora para outra, né, o filho dela foi diagnosticado com um tumor na cabeça, teve que fazer uma cirurgia, foi uma cirurgia muito séria, onde abriu a cabeça dele de fora a fora, e foi um susto muito grande, né, Rosilene? Verdade. E eu queria saber de você, como lidar com as emoções em momentos que nos sentimos vulneráveis à vontade de Deus? Boa tarde, igreja. Estou com a mão suando aqui. Mas, para a glória de Deus, a gente tem que testemunhar. Meu emocional ficou super abalado, porque mexer com o filho é complicado, né? Se fosse comigo, talvez eu não teria reagido dessa forma. Meu filho caçula, né, 19 anos, lindo, e eu descobri que Jesus está acima de qualquer emocional abalado. Glória a Deus por isso. Nosso Jesus, o nome dele, né, o nome que foi dado a ele, está sobre todo nome, inclusive sobre depressão, sobre angústia, sobre tristeza, sobre crise de pânico, que tudo isso eu conheci nesse momento que eu passei. Numa segunda-feira, meu filho passou mal de madrugada e eu peguei ele nos braços e por alguns segundos ele ficou sem respirar. E eu falei com meu esposo, chama o pessoal do bombeiro porque ele vai morrer. Do jeito que ele está aqui, ele não vai resistir. Eu não vou conseguir levá-lo para o hospital. E aí chamamos o pessoal do Corpo de Bombeiros e eles nos atenderam lá de madrugada e socorremos ele para o hospital. E eu falei com a minha irmã, entra lá com ele porque eu não quero ver meu filho morrer. E aí, entrei em pânico, irmãs. Meu Deus, eu não imaginava o que era isso. Eles chamam crise de ansiedade, né? Mas foi uma crise terrível que eu passei. E aí ficamos os dois internados, eu e meu filho. No outro dia de manhã, o médico fez uma tomografia dele e constatou um tumor do tamanho de uma bola de sinuca. E falou para o meu esposo assim, olha... Ele nunca sentiu nada, nada, né? Nada. Meu filho nunca sentiu nada, nem uma dor de cabeça. Falou para o meu esposo, eu sinto muito, mas seu filho está com câncer. E provavelmente ele não vai resistir. Meu esposo falou, não posso falar para ela, né? Porque do jeito que ela já está lá dentro, se eu falar isso para ela... Só que o Senhor já havia me falado que tinha algo sério, mas não me falava... Em que circunstâncias? Eu já vinha orando, já vinha buscando o Senhor. E aí, quando meu esposo chegou, falou assim, amor, nós vamos ter que transferir nosso filho, porque aqui não tem neurocirurgião, nós vamos ter que procurar um hospital que tenha. Aí, eu não tinha forças. Aí, ele foi transferido para o Hospital São Lucas, que tinha uma equipe toda lá, já esperando por ele. Tudo isso, amadas, o meu Deus, o Deus que nós servimos, preparou. Porque meu esposo tinha aposentado da Vale há uns 2 anos. E a gente só fez plano de saúde para o meu filho. Não fizemos nem para mim, nem para o meu esposo. E nesse plano de saúde que nós fizemos quarto particular.
E aí ele recebeu uma equipe muito boa lá no hospital, a qual a gente poderia ficar com ele. E aí já chamaram os psicólogos, né, para a mãe não estar bem, né, a mãe está dando uma situação, né, que não estava muito boa. E quando os médicos chegaram, e o meu esposo também já foi me falando, ele não falou do câncer, tá? O médico falou, seu filho vai passar por um procedimento quinta-feira. E é grave, ele pode não sobreviver. Então, eu tinha péssimas alternativas. Ele poderia morrer. Ele poderia morrer na mesa de cirurgia, ou ele poderia ter um câncer e tal. Aí eu falei, não, peraí, isso está errado. Os filhos são herança do Senhor, e tudo que vem de Deus é bom. E eu falei, Senhor, o meu filho é herança do Senhor, e eu creio que é bom. E comecei a trazer à memória aquilo que me dava esperança. Amados, eu tenho que falar isso. O pastor William ligou para mim no hospital. Ele nem é meu pastor, irmãs. Ele nem é meu pastor, e Deus usou ele. Ligou para mim e falou, amada irmã, seu filho está como Isaac. Está sendo levado a um lugar para provar a sua fé. Mas no momento certo o Senhor vai bradar. E ele começou a orar em línguas, e o Senhor foi tomando aquele quarto, e o meu filho escutando, meu filho ainda não sabia daquilo tudo. E aquela coisa, aquela presença maravilhosa do Senhor. E eu comecei, o meu filho é herança do Senhor, e herança do Senhor é coisa boa. E o meu filho é batizado com o Espírito Santo de Deus, e tudo que há no corpo dele é benigno, porque o fruto do Espírito Santo é benignidade. Comecei a falar, e comecei a profetizar, e comecei a argumentar, e comecei a clamar ao Senhor, e falei, Deus, tudo que eu preguei até hoje, eu estou vivendo agora na minha carne. Faça a tua vontade, eu sei que é o Senhor que tem poder para dar e tirar a vida. Que se o Senhor levar o meu filho, eu vou continuar amando o Senhor. Mas eu quero ficar com ele, eu quero criar ele. Irmãos, meu filho é uma gracinha de menino, menino temente a Deus, obediente. Nem ele estava entendendo. Passou pela cirurgia, entrou no bloco cirúrgico 1h30 da tarde, saiu 9h30 da noite. Ninguém dava notícias, nada. Demorou a voltar, demorou a recobrar de novo, né? A consciência. Quando ele saiu do bloco cirúrgico, ele já saiu. Benção, mãe. Aí o médico, levanta o braço, levanta o outro braço. Hoje, né? Só para completar o milagre, porque eu vim aqui hoje para exaltar o nome do Senhor. Tá? E nada disso que eu estou contando para vocês tem a ver comigo. Tem a ver com Ele, que é todo poderoso. E eu vou sair daqui assim, exaltando o nome do Senhor. Se você está passando uma luta, creia que o seu Deus é poderoso para fazer o impossível. Quando ele saiu daquela cirurgia, totalmente restaurado, a cirurgia maravilhosa, não teve sangramento, não teve nada, um dia só sequelas? De CTI, nada, nenhuma. Saiu falando, andando, conversando. Está lá em casa, se vocês quiserem ver ele. Glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas me ajudaram, tá? Em oração, a igreja orou comigo. Isso é muito importante. Palavras de vida eterna, palavras na boca de pessoas que estão te dando força. Se cerque de pessoas assim, pessoas cheias do Espírito Santo. Para a glória e honra do Senhor, tumor benigno. Aleluia. Totalmente benigno, não precisa de radioterapia nem quimioterapia, não vai reincidir, foi totalmente retirado, e para a honra e glória do Senhor. Eu só estou aqui hoje porque o Senhor fez esse milagre. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, agora nós vamos fazer uma pergunta para a pastora Adriana, que ela está doida para responder essa pergunta, né? E pastora Adriana, gente, é uma grande mulher de Deus, é esposa do pastor Jorge, né? Está aí com a gente aí há muito tempo, né, pastora? E foi ano passado, ano retrasado, né, que você, 2018, eles foram ao EIFOL. O EIFOL é uma escola de cura, e eles passaram 18 dias nessa escola, né? O Wolfgang foi com a Thay, a Kel foi com o Zinho, e eles passaram ali 18 dias sendo ministrados sobre cura. E nessa escola, a pastora Adriana descobriu
que o pastor Jorge foi infiel a ela há 10 anos atrás. O pastor Jorge não era nem convertido ainda, né? Mas ele confessou, ele sentiu no Espírito Santo, né, incomodou o coração dele de confessar para ela, né? E porque ele sabia que traria uma bênção sobre a vida dele. E hoje, né, graças a Deus, eles estão bem. Mas eu queria perguntar uma coisa, pastora Adriana, que é uma coisa que eu acho que é muito difícil, não foi difícil só para você, mas eu acho que é difícil para muitas pessoas. Como você descobriu que realmente você perdoou o seu marido? Boa tarde. Boa tarde, igreja. A paz. Pois então, na realidade, foi uma descoberta que aconteceu aos poucos. Porque você vai vivendo um processo, é um processo. E as coisas vão acontecendo e você vai descobrindo que você realmente perdoou. O perdão, ele não é um sentimento, né? Se a gente for esperar que o perdão seja um sentimento, você nunca vai conseguir perdoar. Você nunca vai conseguir viver uma vida plena em nenhuma área da sua vida. Então, a gente tem que entender que o perdão, ele é uma decisão e ele tem a ver com a cruz. Perdão tem a ver com Jesus. E é através da revelação, do entendimento do que Deus faz em nós que a gente compreende isso. Então, através de algumas situações, eu fui descobrindo, porque eu perdoei desde o primeiro momento, passei muitos momentos difíceis, e a gente acha assim, eu te perdoo. A gente fala, eu te perdoo, e você acha assim, está perdoado. Mas vai acontecendo, os dias vão se passando, e você percebe às vezes, né, até como a pastora me acompanhou, e às vezes o pastor William perguntava assim, perdoou, Adri, como é que está? Tal. Assim, claro. Mas eu percebia muitas vezes que não tinha perdoado ainda. Então, em algumas situações específicas, eu percebi, sem fazer força, eu fui percebendo que realmente o perdão era algo que fazia parte desse processo e que Deus realmente estava curando, não só me curando, mas nos curando. Porque talvez a pessoa pode pensar assim que o perdão é algo só para mim. Eu tinha que perdoar. Porque, afinal de contas, eu fui a parte ofendida. Mas, na realidade, o perdão não era só não era só para mim, era para o meu casamento, para o meu esposo também e a minha família. Então, quando eu comecei porque a gente conversava muito, a gente sempre conversava, não tinha a opção de não conversar a respeito. Né? Porque, apesar de ter sido há 10 anos atrás, para ele estava resolvido. Só que para mim é como se tivesse acontecido naquele dia. Né? Foi há 10 anos atrás, Deus ele fez uma história, mudou a nossa história completamente. O pastor Jorge ele se converteu. E realmente ele mudou de vida. Mas para mim era como se tivesse acontecido naquele dia. Não tinha. Então, não tem muito a ver com a pergunta, né? Mas só para chegar onde eu quero chegar aqui na resposta final. Então, para mim, era algo que era naquele momento, era naquele dia, era naquele mês, era naquele ano. Não era algo que aconteceu 10 anos atrás. E como que você muda isso? Não tem como mudar se você não deixar o Espírito Santo fazer. E se você decidir. Então, com algumas coisas que foram acontecendo, muitas vezes quando vocês perguntavam, né? Mas perdoou? Como que está isso? Como que está aquilo? Quando a gente conversava, às vezes eu conversava e ainda eu chorava, eu ainda sentia dor. Eu já tinha falado, porque ele não me pediu perdão uma vez só. Ele me pedia perdão todos os dias. E foi todo um trabalho. E quando ele me perguntava, às vezes eu falava assim, não, já está perdoado. Mas doía. E foi chegando os dias em que eu não sentia dor mais. Foi chegando os dias em que eu olhava para o nosso casamento e via o que Deus tinha feito, o que Deus estava fazendo, e que não era só por causa de mim, da Adriana, era por causa de outras pessoas, de outras famílias, que Deus ia me usar com essa história toda. E nesse processo chegaram pessoas, porque né, nós somos pastores, e chegam pessoas com muitas situações. E na época que a gente já tinha meses, né, que a gente estava passando pelo processo, já estava praticamente resolvido, estava tudo bem. Apareceu um casal para a gente cuidar, não é da nossa igreja, e esse casal tinha uma situação semelhante.
E a primeira vez quando o casal chegou, quando a pessoa chegou, eu falei assim, meu Deus, como assim? Aí o Espírito Santo falou, assim, perdão, amor, cruz, palavra. E eu percebi, então, que eu realmente tinha perdoado. Porque eu não esqueci. A gente não esquece, a gente conversa sobre isso, não é algo que a gente não conversa. Mas eu percebi que não doía. Quando Deus me usou na vida daquele casal e na vida de outras mulheres que me procuraram, não sabia do nosso problema, mas me procuraram, porque também nós fizemos aqui um trabalho de cura e libertação no ano passado, e algumas pessoas vinham com alguns casos semelhantes. E eu pude cuidar e auxiliar algumas mulheres e não senti nenhuma dor. E poder falar que realmente o perdão tinha sido liberado. Quando eu consegui olhar que eu realmente, apesar de a gente achar que a gente tem o direito, quando a gente realmente tem uma vida transformada por Deus, a gente entende que nós não temos direito nenhum. Que nosso direito está todo em Deus. Aí, quando eu comecei a olhar para todas as situações, quando eu conversava, porque às vezes vinha alguma coisa na minha mente, eu ia, perguntava de novo, e eu não sentia nenhuma dor, quando eu comecei a olhar para o Evangelho e ver, não, está certo, o que eu estou vivendo é o que eu tenho que viver. Né? E também quando nossos filhos, né, a gente conversou com nossos filhos, e eu já não sentia dor. E eu podia tratar outras mulheres e contar para elas, não contava detalhes, né, porque não vem ao caso quando você está trabalhando com cura e libertação, mas poder contar para elas aquilo que Deus tinha feito na minha vida, no meu casamento. E eu comecei a ser luz para essas mulheres, eu percebi que eu tinha perdoado, que o perdão era verdadeiro. Glória a Deus, aleluias. Essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa que eu estou acompanhando sobre o perdão. Ela tem muita dificuldade de perdoar o pai. Falei, pastora, isso eu não consigo. E toda vez que ela fala do pai, ela chora muito. E muita coisa na vida dela está bagunçada. Tá assim, a vida financeira, a profissional, ela não consegue deslanchar. E eu falei com ela, olha, a Bíblia fala sobre o céu de bronze. E esse céu de bronze, ele impede as suas orações de chegar a Deus. Tem muita coisa na nossa vida que o Espírito Santo vai fazer e é só Ele que vai fazer. Só Ele pode fazer. Mas existem algumas coisas que somos nós que vamos fazer. E uma das coisas é liberar perdão. Pastora, mas como é que eu faço? Eu não sinto. Não é para sentir, é para obedecer. Liberar perdão. Perdão e amor são duas ordenanças, não são sentimentos. Amor não é sentimento. Eu não acordo todo dia imensamente apaixonada pelo meu marido. Tem coisa que ele faz que me irrita, que me faz raiva. Mas eu decidi amar o meu marido até que a morte nos separe. É uma decisão. Então, o perdão é a mesma coisa, é uma decisão. Eu decido perdoar, por quê? Porque o papai me falou para perdoar. Como eu sou uma filha obediente, eu vou perdoar. Você libera a palavra de perdão, o Espírito Santo faz o resto. Amém? Bom, Luísa, essa menina linda, abençoada. Luísa, há 10 anos atrás, ela perdeu a mãe dela, né? E nós estivemos, na época, até acompanhando, fomos visitar. E nós sabemos que uma perda é muito triste, né, gente? Não só, seja qualquer uma das perdas, né? E eu queria saber, Luísa tem um irmão gêmeo, né? Eu queria saber como superar a perda de uma pessoa querida sem culpar a Deus. Amém. Boa noite, né, para todo mundo. Eu sou a mais nova aqui, né, do grupo e eu estou me Para sentindo... sua alegria, você é a mais nova. E eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui no meio de mulheres tão poderosas, né? Mas eu também creio que é propósito de Deus. E respondendo a sua pergunta, né, uma das coisas a coisa que eu e a minha família mais precisamos aprender, né, durante esse processo, foi que Deus não erra. Porque Deus não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, assim, definitivamente ele não erra. E aí, nesse processo, né, eu não culpei a Deus, mas uma coisa que eu fiz em alguns momentos foi questionar a Deus, né, no sentido de, por que eu? Por que comigo?
porque tantas pessoas têm oportunidade, né, de ter o pai e a mãe até se tornarem mais velhos, e na minha vida não foi assim. Eu perdi a minha mãe tão nova. Então, em muitos momentos eu questionava, mas depois eu precisei entender que não ia mudar a situação eu questionar isso, mas ia mudar a situação se dentro de mim eu entendesse que Deus tinha um propósito para todas as coisas. Então, tem muitas pessoas, né, que quando perdem uma pessoa querida, elas acabam se revoltando, né, contra Deus. Só que elas precisam tentar enxergar que a presença de Deus é e sempre vai ser o lugar mais seguro para elas estarem. Então, eu acho que muitas vezes também a gente acaba tendo uma visão limitada das coisas, né, olhando com os olhos terrenos. Mas não pode ser assim, porque o nosso destino não está aqui, né? O nosso destino está nos céus. Nós estamos aqui só de passagem e um dia a gente vai se encontrar com o nosso Senhor. Então, eu acredito que a gente pode lidar com isso, crendo que existe um propósito para todas as coisas e que Jesus prometeu isso, né? Ele disse que no mundo a gente teria aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. Glória a Deus, aleluia. E o mais gostoso disso tudo, gente, é que existe uma esperança, né? Você vai ver a sua mãe novamente, né? E nós vamos ver os nossos entes queridos, né? Novamente, e isso nos dá esperança. E uma coisa que eu acho que vale muito falar, que eu vou falar sobre isso à noite, é sobre sentimento e convicção. Quando você tem uma convicção, sentimento nenhum dirige a sua vida. Muitas pessoas perdem pai, mãe, filho, e elas saem da igreja, elas largam Jesus, elas culpam Jesus. E não estou falando só de perda, não, né, de uma pessoa que tem um câncer, né, e etc. e tal. Então elas saem da igreja, elas se revoltam com Deus. Por que Deus? E, gente, morte é para qualquer um, vem para todo mundo, nós todos vamos passar pela morte. O tempo quem decide é Deus. Se você vive a sua vida baseada em sentimentos, você não vai dar conta. Agora, se você viver a sua vida baseada em uma convicção de que Deus é dono de todas as coisas, e Ele controla todas as coisas, e Ele tem o melhor para a sua vida, você vai ultrapassar limites. Amém? Viviane ficou por último. Viviane é uma grande mulher de Deus também. Aqui só tem mulher de Deus, gente, coisa boa, né? E a Viviane também foi surpreendida, né, com o diagnóstico de um câncer de mama. E eu queria saber, Viviane, quais os pensamentos negativos vieram à sua mente e como você lutou para que eles não permanecessem. A paz do Senhor, queridas, boa tarde, né? Não sei se já é boa noite. Pastora, pensamentos foram vários, né? O tempo inteiro, depois que você recebe uma notícia que você está com câncer, a sua mente é bombardeada a todo momento com pensamentos. Você pensa naquela pessoa que você já viu tratando de um câncer, você pensa naquela outra que não conseguiu sobreviver, você pensa, será que eu vou passar por um tratamento, vou ficar careca? Será como que é essa situação? Será como que eu vou reagir? Será como que meu esposo vai me ver? Será como que os meus filhos vão aceitar isso? Então é um monte de será, né? Muitos pensamentos. Mas eu sabia em quem eu cria, em quem eu creio, em quem nós cremos, né? Porque eu já tinha sido curada há 5 anos atrás de um câncer que eu não tinha. Amém? E quando eu peguei o diagnóstico de um câncer que já era comprovado, eu fiquei triste? Fiquei muito triste. Chorei várias vezes. Mas eu lutei. Eu lutei e eu falei, Deus, se o Senhor me curou há 5 anos atrás de um câncer que eu não tinha, e hoje eu estou passando por ele, e Deus falou comigo assim, porque você contava o testemunho de algo que você ainda não tinha vivido, agora você vai contar de algo que você vai viver. E é isso que eu tenho feito, testemunhado todos os dias do que Deus fez na minha vida. E o que você falou aí, pastor Elane, eu até esqueci essa palavra difícil, bonita que você falou aí, que nós precisamos ter. Convicção. Convicção. A minha cabeça está assim um pouquinho ainda. Eu tinha a convicção de que eu já estava curada.
O mais importante de você passar pela luta, de você passar pela prova, não é como que você vai passar, como você está passando, mas é como que vai ser os seus dias dali para frente. E eu passei várias noites acordadas. Teve uma semana que eu fiquei 4 noites seguidas sem dormir nem um minuto. E aí eu pensava, enquanto o meu marido estava lá, tadinho, dormindo, porque ele me ajudou demais, então, mas ele também precisava dormir. E naquele momento eu sentava na cama e você não escutava nada, eu estava isolada por causa de uma pandemia. E eu pensava, Deus, hoje eu estou assim, mas amanhã eu não vou estar. Senhor, na tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E era isso que eu trazia no meu pensamento. Todo o tempo. Por quê? Porque se você tem a sua mente bombardeada de um lado, você tem que contra-atacar do outro. E você só contra-ataca esses pensamentos para não deixar você cair numa depressão com os pensamentos que são do Senhor. É pensar como que vai ser. Deus, eu estou passando por esse processo. O que o Senhor quer de mim através desse processo? Hoje eu já sei o que Ele quer de mim através desse processo. Glória a Deus. E é isso, pastora. É o tempo inteiro. Amém, glória a Deus. Buscar, né, pensar naquilo que traz esperança. É verdade. E a Viviane, gente, a gente percebe, a gente vê no Instagram dela, né? Como é que Deus tem usado a vida dela, né? Com mulheres que nem te conhecem, né, Viviane? Te procura, né? Provavelmente deve procurar a Sueli também, né? E pedindo ajuda, né? Se fortalecendo através do testemunho dela, né? E isso é muito bom, né? Bom, nós abrimos para as perguntas, porém só chegou uma para mim, mas não vai dar tempo mais para poder fazer perguntas. Só se tem aí, Camila, alguma com você? Não, né? Então eu vou fazer essa pergunta aqui, e é para a pastora Adriana, foi sorteada, tá? E a pessoa está perguntando, até que ponto uma mulher deve suportar a traição de acordo com a palavra de Deus? O divórcio é uma opção? Bom, bomba na sua mão. Tem uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, em que Jesus é questionado em questão de quando que uma pessoa pode largar a outra. Eu tô falando com as minhas palavras, tá, gente? Mas lá na Bíblia está escrito bonitinho. E Jesus fala que pode separar por causa, em caso de infidelidade. Mas tem uma vírgula lá. Jesus explica por que ele fala isso. Ele fala que isso é permitido por causa da dureza do coração do homem. Então, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho e vivemos, essa palavra não é para a gente. A gente tem que ler a partir daquela vírgula. Porque o Evangelho, ele tem que ser vivido quando precisa. Quando você vai perdoar alguém? É quando a pessoa precisa do perdão. Porque é muito bonito a gente falar da Bíblia. Muito bonito a gente falar que eu amo Jesus e que eu vivo o Evangelho. Viver o Evangelho é viver o que a Bíblia diz. Não foi fácil para mim. Na hora que eu fiquei sabendo, abriu um buraco no chão, uma cratera, e eu queria, sim, largar tudo. E pensei isso várias vezes. Não vou falar com vocês que eu não pensei. Mas, quando eu olhei para o Evangelho, quando eu olhei para quem eu era em Cristo, eu vi, sempre teve essa questão do Evangelho, né? Em questão da infidelidade, em questão do que fazer e sobre o perdão. Se nós, independente de qual área seja, a área em que eu sofri, em que eu passei, foi em questão do casamento, da infidelidade no casamento. Mas tem muitas outras questões de perdão. E eu penso que nós precisamos olhar para o que a Bíblia diz. Porque o mundo usa uma frase, nós usamos, eu acho que todo mundo já usou e talvez usamos ainda. Nossa, mas isso é uma cruz. Mas fulano é uma cruz. A gente não entendeu o que é cruz, o que é carregar a cruz. Carregar a cruz é o que Jesus fez. Jesus, ele tinha todos os direitos, ele não precisava de morrer, não precisava de sofrer, só que ele não olhou para aquilo que ele podia ser. Ele carregou a cruz, ele carregou os nossos pecados, ele sofreu por uma causa. Quando nós queremos viver, nós não podemos querer viver só
o benefício da cruz, mas o processo da dor é o carregar a cruz. Então eu penso que em cada caso é um caso, né? A gente tem que ter sabedoria, temos que olhar para Cristo, olhar para a Bíblia, mas precisamos analisar cada caso, né? Por exemplo, uma pessoa, ela está correndo risco de vida, apanha, está tendo várias coisas dentro da casa dela e ela pode morrer. Então, cada caso precisa ser analisado pelos... Tem que ser analisado toda a situação, gente. Porque existem muitas mulheres que realmente estão vivendo essa situação de apanhar do marido e tudo mais. Nada legitimiza isso, gente. Mas, às vezes, a mulher também é o cão, né? Então, ela incita o marido o tempo todo, né? Ela espeta o tempo todo. Então, por isso que quando a gente... Na verdade, a gente nunca aconselha pelo divórcio. Mas, às vezes, a pessoa vem contar o caso para a gente, e a gente deve ouvir as duas partes, porque, geralmente, nesses casos, as duas partes têm um erro, né? Então, por isso que tem que ser um negócio assim, muito especulado mesmo, tem que buscar muitas perguntas e muito direcionamento de Deus, porque é um negócio muito complicado, né? Bom, nós vamos finalizar esse bate-papo, que está uma delícia, né? Mas nós temos que terminar. E eu vou finalizar com essa pergunta. Eu quero cada uma de vocês uma resposta bem sucinta mesmo, tá? Vou começar da Rosilene ali, tem microfone aí. Tem que ser uma resposta bem sucinta, porque senão o nosso tempo não vai dar. A pessoa perguntou: alguma de vocês questionou a Deus sobre o porquê de ter acontecido essa situação com você? Teve resposta de Deus? É igual ela falou, a gente sempre questiona por quê. E a resposta que eu tive de Deus é que para que o nome dele fosse glorificado. Amém. Sueli. Pastora, eu acho que em momento nenhum eu questionei, não. Eu sempre, imediatamente, eu falei: Senhor, pode... eu não vou perguntar por quê. Eu quero para quê. Né? Eu tenho descoberto para que o Senhor me permitiu, né, de passar por isso. Rai. Eu questionei. Eu perguntei para Deus, assim, no momento mais difícil da minha vida, eu perguntei para Deus assim: por que o Senhor fez uma pessoa igual a mim, sem família, sem pai, sem ninguém, e o que eu tenho, você me pede? E ele me respondeu: quero te usar, mas eu quero tudo seu. E eu entreguei, coloquei no altar. Na medida que eu coloquei no altar, ele me devolveu tudo em porção dobrada. Amém. Tem um preço, né, gente? Tem um preço. Será que você está disposta a pagar o preço, Dri? Eu perguntei demais por quê, para quê, porque comigo, por quê? Chorei muito e perguntei assim por quê. Perguntou para mim, perguntou para o William. Perguntei e fiquei brava e com raiva. E Deus me respondeu sim. Todas as vezes que eu perguntei, o Espírito Santo sempre me respondia. Amém. E eu cheguei até a fazer uma pergunta. Eu falei com Deus um dia assim: Deus, por que você salvou ele? Eu orei tanto. Gente, eu perguntei. Gente, porque na hora da tristeza, na hora do sofrimento, nós somos muito bonitinhos assim, não falamos, mas no secreto com Deus a gente faz tantas perguntas, tantas coisas. Eu cheguei a questionar, falei assim: Deus, por que você salvou ele? Por que eu fiquei orando 16 anos? E a resposta do Espírito Santo, ele vinha, né? Ele esperava chorar, esperava falar. E muitas vezes usava os nossos pastores, né, para falar comigo. E muitas vezes o Espírito Santo me falava assim: porque uma frase que eu ouvi lá no EFOL, frase abençoada, passando aqui, eu tô até rindo, ligado? Vou lembrar mais a Tayla. Que uma ministração que teve lá, o Espírito Santo sempre fez questão de trazer essa frase na minha mente, que a ferida em que eu fui ferida seria o chá para curar outras mulheres, outros casamentos. Sempre foi isso que o Espírito Santo falava. Andréia. Amém.
eu não só questionei, como eu tenho questionado. Mas Deus já tem me mostrado, né, que realmente Ele tem um outro lugar para nós, e Ele tem nos conduzido a uma vida diferente, né? Eu acho que eu já me senti assim, muito plena, muito realizada, e achava que eu estava num lugar de conforto, e que Deus já tinha me levado. E segurança, né, André? Às vezes a gente toma posse daquela segurança humana, né? E às vezes Deus tira para mostrar, olha, não vem de você não. E eu achava que eu já estava, que Deus já havia me colocado no lugar que Ele queria que eu chegasse. E Ele tem me mostrado que não, que Ele tem muito mais para nos mostrar, para nos ensinar e para nos levar. E eu quero aproveitar rapidinho, né, porque o pastor William tem falado muito sobre honra. E eu não posso deixar aqui, né, de honrar essa casa, por tudo que eu tenho vivido aqui, pelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida, né? Pelo pastor William, pela pastora Elaine, pela minha célula, pelo aquele casal de líderes que Deus tem usado grandemente na nossa vida, para nos abençoar. Eu às vezes até comento com o Rogério, eu falo assim, gente, a hora que a gente chega perto do Hudson, parece que ele quer uma solução para a gente. Ele sempre fala assim, eu estava pensando, eu acho que vocês poderiam fazer isso. Eu acho que vocês poderiam fazer aquilo. E a Jana também acompanhando. E como tem sido assim, bênção nas nossas vidas, as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. E o pastor William fala que o Senhor tem um mecanismo para nos abençoar, que são relacionamentos. E como Deus tem usado meus relacionamentos para me abençoar, para nos abençoar. Então eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, né, como eles têm nos acompanhado, têm trazido palavras para a gente assim, de incentivo, né, de encorajamento, têm nos abençoado de várias formas, não só eles, mas todos aqueles que têm nos cercado. Amém. Luísa. Amém. Então, como eu já disse, né, eu questionei a Deus sim algumas vezes, mas a resposta que eu encontrei foi que tudo sempre foi e sempre vai ser para a glória dele, né? Então, a minha mãe deixou um legado na minha vida e na vida do meu irmão gêmeo. E hoje, muitas pessoas que conhecem a gente, conhecem a gente por estar aqui nesse altar, no louvor, agarradinho aqui nesse altar. Então, eu creio que tudo é para a glória dele. Amém. Aleluia. E rapidinho também, eu queria falar, né, para as pessoas que recentemente perderam alguém que é querido, que você vai dar conta, porque muitas vezes quando a gente passa por esse processo, né, é igual a Adriana está falando, parece um buraco que você só quer desistir, você pensa que não vai dar conta, mas Deus coloca pessoas na sua vida para te abençoar, para caminhar junto com você. Então, você que está passando por isso, você vai dar conta, né? A saudade continua, mas a dor ela é ressignificada. Aleluia. E Deus trabalha em tudo isso. A pior escolha é abandonar a Deus, gente, porque Ele é o teu suprimento. Ele vai te suprir em todas as áreas. Jordana. Bom, vocês devem estar perguntando assim, né? O que ela questionou para Deus? O que ela fez foi ela que escolheu. Perguntei várias vezes, né? O porquê de eu estar passando pela fase da obesidade, porque por trás disso tudo vem um processo, né? Muito doloroso. Foi misturado com perda também, que eu não soube lidar. Mas por muitas vezes eu perguntei para Deus o porquê que Ele estava me permitindo realizar o sonho da bariátrica. E Ele falou comigo que é porque Ele era o meu pai. Amém. Porque Ele cuidava de mim. Amém. Ele me amava como pai. Aleluia. E que se eu precisava daquilo para mostrar e transmitir o amor que Ele tem por mim e por cada uma de vocês que está aqui, Ele estava fazendo aquilo. Porque a gente transborda do que nós estamos cheias. Viu? Aleluia. Viviane. Pastora, quem me acompanhou de perto sabe que isso foi uma palavra que nunca saiu dos meus lábios. Questionar Deus, por quê? Eu nunca perguntei, Deus, por quê? Não. Eu só falava, Deus, para quê? Deus, para quê? Deus, para quê? E muitas pessoas já me ouviram falar sobre gratidão. E eu falo, gente,
eu não falo hoje assim, se eu tivesse que ter o câncer de novo, eu teria. Eu não quero falar dessa forma para a minha vida, porque só quem passou sabe o que é passar por um tratamento de um câncer. Mas, se você me perguntar assim, e aí, você ficou triste, você ficou chateada, você ficou revoltada? Não. Eu fiquei grata ao Senhor, porque Deus já tinha falado que já tinha me dado a cura antes mesmo de eu ter o câncer. Então eu tenho que ser grata ao Senhor. É a convicção. Então você precisa aprender a ser grata e não questionar a Deus o porquê. Porque a pastora Elaine disse que mesmo eu tratando ainda, eu pensava, Deus, então para quê? E Deus sempre trazendo para mim, eu vou te levar a lugares altos, eu vou te levar a cuidar de mulheres. Como que eu poderia cuidar de uma mulher com câncer se eu nunca tinha passado pelo processo? Eu não sabia de nada. Hoje eu sei tudo. Eu sei o quanto ela enjoa, eu sei o quanto ela sente cheiro, eu sei o quanto ela não quer conversar. Às vezes quando ela quer falar demais, eu falava, né, Daniele? Falava. Então, né, brincadeira. Então, só quem já passou. Então você precisa, é a mesma coisa de você pegar a Tiara para orientar a Nájila a cuidar dos filhos dela. Tiara ainda não tem filho, né? A pastora Nájila tem 3. Então você precisa ser aprovada. E como que você é aprovada? Passando pelo processo. Aleluia. Amém? E eu passei pelo processo, nunca questionei meu Deus, sempre agradeci Ele por tudo que Ele me permitiu passar. E sempre com alegria e o sorriso nos lábios. Aleluia! Vamos aplaudir essas mulheres, gente. Agora eu queria chamar vocês aqui comigo. Vem aqui comigo. Vocês todas, deixa o microfone, vem aqui. Eu queria que vocês assistissem um vídeo. Apaga essas luzes para mim. Se posiciona aqui de frente. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Aqui, ó. Aqui, todas vocês, aqui. Queria que vocês assistissem esse vídeo aí. Pode chegar mais para lá, Rai, por favor. Rai, isso, para caber vocês todas aqui. Pode passar. Põe um pouquinho mais a luz, por favor. Mãe, depois de tudo que nós passamos nesses últimos tempos, ficou ainda mais claro que você é a força da nossa família. Te amo. A vovó Sueli é muito vaidosa, muito divertida e muito amorosa. Falar da Luísa é fácil, muito fácil. Além de tudo, é uma menina muito linda, né? Linda por dentro, linda por fora. Então é tanta coisa que eu poderia falar da Luísa que eu poderia ficar aqui, acho que uns 30 minutos falando aqui. Você é o meu tesouro. Beijos. Dona Raimunda, mulher forte, mulher guerreira, mulher de Deus. A Adriana, para mim, é uma mulher guerreira, é uma mulher influenciadora, mulher que deve ser seguida como exemplo. Jordana, você é muito importante para nós. Eu te amo muito, 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 muito. Te amo, mãe. Você é uma grande mulher de fé, eu te amo. Você expressa o seu amor por Deus, pelo seu zelo para comigo, para com seus filhos, para com a sua casa, para com o trabalho. Por tudo isso você mostra o quanto você ama ao nosso Deus. Mulher virtuosa, eu te amo. Forte, resoluta, aprovada, fiel, agradável. Você é tudo para mim. Te amo, minha querida esposa. Te amo, minha pastora. Me surpreender. Você enche a minha vida de alegria e colore os meus dias com a sua presença. Te amo demais. Meu Deus, meninas, é uma pequena homenagem para vocês. Pode subir aqui, gente. Pode subir. Pode subir. Virem para lá. Para demonstrar para vocês o nosso carinho de mulheres de força, de poder em Cristo Jesus. Pode entregar aí uma pequena lembrancinha. Jesus tocou em mim.